Boa noite a todos e todas. É com satisfação que prosseguimos com a programação do primeiro Encontro Internacional do NEPFORTS, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Formação de Professores para o Desenvolvimento Sustentável. No primeiro dia, que foi no dia 9 de setembro, anteontem, tivemos a palestra O Direito Educacional como Direito Fundamental de Natureza Social, com a professora doutora Clarice Duarte. No segundo dia, que foi ontem, tivemos a professora doutora Elisaide Trevisan abordando os direitos humanos e a educação. E hoje teremos a palestra com o professor doutor José Paulo Gutierrez, que está pronto aqui para nos abrilhantar com a sua exposição. Lembramos que a gente combinou a dinâmica de interação entre os espectadores do encontro e o palestrante da seguinte forma. Havendo as interações no chat ao vivo, selecionaremos até 3 perguntas para que o professor responda depois da exposição, que durará entre 30 e 40 minutos. E hoje é com satisfação que contamos com a ilustre presença do professor Dr. José Paulo Gutierrez para a palestra Direito Educacional e sua importância para o desenvolvimento do cidadão do século XXI. O professor José Paulo Gutierrez é graduado em Filosofia e Direito, mestre em Direito e Economia, doutor em Educação, professor associado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vice-líder do grupo de pesquisa Antropologia, Direitos Humanos e Povos Tradicionais, tem experiência na área de Filosofia, Direito e Educação, com ênfase nas áreas de Direitos Humanos, Antropologia e Sociologia Jurídica, Filosofia do Direito e Ética Profissional. Atua como consultor ad hoc na seleção de propostas de iniciação científica na UEMS, na grande área de Ciências Humanas, orientador do PIVIC e PIBIC da UFMS, gestor do protocolo de intenções com a Universidade de Washington, Tacoma, nos Estados Unidos, para mobilidade acadêmica de curta duração até 60 dias e mobilidade acadêmica de longa duração até 6 meses. Consultor internacional voluntário para assuntos internacionais sobre a interseccionalidade de direitos humanos, direitos indígenas, direitos ambientais e antropologia e sociologia jurídica no Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, José do Nascimento, IDHMS-JM. Com vocês, o professor Dr. José Paulo Gutierrez. Satisfação contar com o senhor aqui para mais um dia, esse terceiro encontro desse primeiro encontro internacional do NEPFORTS. Professor, fica à vontade. Boa noite a todos e todas. É uma alegria, uma satisfação, Bruno, estar aqui com você, estar com os alunos e todos os participantes desse encontro, que é o Encontro Internacional do NEPFORTS. A alegria de estar aqui, ter recebido esse convite, para falar um pouco sobre a questão educacional, o direito à educação e a sua importância, né, para o desenvolvimento do cidadão no século XXI. Inicialmente, então, muito obrigado pela presença e a participação de todos. Eu quero dizer que a educação realmente ela é um direito fundamental, é um direito que nós temos que lutar, construir políticas públicas para que as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos, enfim, todos aqueles que estejam em condição de receber o conhecimento, possam ter esse direito garantido, e é um direito também que está em nossa Constituição Federal. Então, o que seria esse direito educacional? Seria garantir que todos tenham a oportunidade de receber a educação. Por quê? Porque a educação contribui para reduzir disparidades econômicas, socioeconômicas, as questões de gênero, as questões étnicas e outras formas de discriminação que ocorrem em nossa sociedade. O acesso à educação ele é muito importante. Por quê? Porque ele é crucial, ele é importante, ele transforma as pessoas e também a sua dignidade. Ele traz a liberdade, ele possibilita a igualdade e ele traz os princípios fundamentais dos direitos humanos, que com certeza a professora Elisaide falou com vocês. Mas antes de iniciar essa conversa, essa palestra, eu quero colocar aqui algumas provocações para vocês. Diante disso que eu falei, da importância da educação, do direito que todo cidadão, principalmente nós, brasileiros, não brasileiros, as pessoas que moram nesse país, têm esse direito e deve ser exercido, a primeira provocação que eu quero falar para vocês seria essa. Qual a importância da educação agora, no século XXI? Quais são os pilares da educação no século XXI? Que nós temos aí vários desafios,
agora, né, com o ChatGPT, também com a inteligência artificial, né, a IAG, e também com outras situações que são provenientes da Covid, né, onde muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens e adolescentes ficaram fora da sala de aula e tiveram que recorrer aí aos meios, né, de comunicação para ter direito aí à sua aula e também às suas atividades. Uma terceira provocação, qual a importância da educação para o cidadão, né? E a última, quais são os grandes desafios da educação para o século XXI? Então, isso é muito importante, vocês podem fazer as perguntas, depois a gente vai conversando no final dessa palestra. Mas a primeira ideia que eu quero passar para vocês é que realmente a educação, nesse direito educacional, ela é um direito fundamental. Ela está escrita lá no papel, está escrita na nossa Constituição, porque ela tem o foco, a finalidade de desenvolver a pessoa humana, né? A pessoa humana nas suas potencialidades, nas suas metas, nos seus projetos, nos seus sonhos. Isso é muito importante. Ela é uma força que movimenta não somente o cidadão, mas também a sociedade. Então, como é um direito fundamental, inscrito na nossa Constituição Federal, ela é crucial para o desenvolvimento humano. Uma outra situação muito importante que eu falo para vocês, nesse direito educacional, a educação é importante para quê também? Para o fortalecimento da própria sociedade. É aquele homem, é aquela mulher, é aquele idoso, é aquela pessoa com deficiência ou PCD, que busca na sociedade as suas diversas formas de entrosamento, de desenvolvimento e de fortalecimento das suas potencialidades. A busca do trabalho, a busca do serviço que ele vai instaurar, né, na sociedade em si. Então, tudo isso fortalece a sociedade nas suas mais diversas camadas, na igreja, né, na escola, né, na própria rua. Eu dou a disciplina de Educação em Direitos Humanos, e lá a gente discute um pouco a educação não formal. Como que essa educação não formal, isto é, aquela que não está presente na escola, como que ela é forte e como que ela traz uma sabedoria muito importante para o cidadão dentro da nossa sociedade. Aquele homem do campo, aquela sabedoria, é aquele quilombola que está dentro da sua comunidade, é aquele indígena que tem também os seus costumes e a sua forma de viver, é aquele cigano que está aí, às vezes, à margem da sociedade, é aquele morador de rua, é aquele idoso, é aquela pessoa que vive, então, realmente dentro da sociedade, perdão, mas que muitas vezes não tem aí a oportunidade, por meio da educação, de desenvolver as suas potencialidades. Outra importância que eu quero relevar aqui para vocês é que a educação também é importante para a promoção da igualdade, né, e da justiça. Porque se eu conheço quais são os meus direitos, eu vou buscar esse direito, seja ele por meio do direito formal, que é o acesso à justiça, seja ele buscando aí também esse acesso por meio dos órgãos públicos. Nós temos aqui no nosso país uma instituição muito importante, que é o SUS, que é aquela que garante, né, o benefício da saúde. Às vezes muitos criticam, olha, mas isso realmente não funciona, as pessoas morrem na fila, não tem os remédios na farmácia, não tem o devido atendimento, mas isso é um diferencial muito importante. Ela existe, né? O sistema público de saúde existe, e apesar de, às vezes, alguma situação que não funcione, mas ela está aí a nosso dispor. E isso também se relaciona com a questão da educação. A escola pública está aí e deve ser uma escola de qualidade. Professor, mas não é bem assim, né? As pessoas que estudam na escola pública têm realmente uma deficiência com relação ao professor, com relação ao ensino, com relação à tecnologia, mas isso é uma situação que nós precisamos contornar. E esse contorno se dá como? Se dá em reação ao desenvolvimento das políticas públicas. Então, isso é muito importante que vocês busquem, que vocês trabalhem
com as pessoas interessadas, com as comunidades, com os políticos, né? Estamos em ano de eleição, eleições municipais para vereador, para prefeito. Então, que vocês tenham, assim, esse senso de buscar eleger aquele A ou B, né, seja de que viés ideológico, mas que tem uma proposta que se adequa aí àqueles sentidos que a sociedade precisa, né? Que é o atendimento, que é o respeito ao cidadão, que são políticas públicas que visem a desenvolvê-lo dentro das suas peculiaridades. É muito importante nós entendermos que a educação ela funciona à luz da legislação. Então, nós temos a nossa grande legislação, que é a Constituição da República, a Constituição Federal. Temos aí também nossa Lei de Educação, Diretrizes e Bases, né? E temos outras legislações que fortalecem o desenvolvimento da prática pedagógica, que as escolas adotam, as universidades adotam, enfim, o professor e o aluno e os pais também adotam para que haja um desenvolvimento da pessoa humana dentro do aspecto da educação. Uma coisa importante, nós precisamos trazer dentro da nossa realidade que uma educação justa e adequada que nós devemos buscar é aquela que busca promover a igualdade de oportunidades para as pessoas. O que seria essa oportunidade, professor? Essa igualdade de oportunidades seria ele ter o acesso, né, à educação na escola, na universidade, em período integral ou não, mas que ele termine também essa graduação que ele buscou. Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes o acesso é garantido, temos a questão das cotas, né? Temos a oportunidade nas instituições públicas e privadas, mas muitas vezes o aluno que está lá, né, na universidade, nos bancos escolares, ele não tem essa continuidade, porque às vezes ele precisa trabalhar, ele precisa verificar aí as situações da sua família. Então, essa promoção de oportunidades é muito importante para que o aluno entre, permaneça na instituição e saia dela com a formação que ele quis, né, com a formação que ele optou. E isso não é fácil. Eu falo do ramo do direito, porque eu sou professor e também sou advogado, só que eu estou licenciado agora, e eu vejo muitas vezes que os alunos entram na universidade com muitos sonhos, né? Muitas metas, muitos projetos, e que lá no final, quando ele se forma, às vezes vê que a realidade às vezes não é diferente, ou não é tão igual, é diferente, né, daquela que ele viu no começo do curso. Isso em qualquer área. Mas aí que está, ele precisa realmente buscar as oportunidades dentro desse espaço de tempo que ele está na universidade, para quando ele se graduar, para quando ele sair, ele possa realmente abraçar aquela melhor opção para a sua vida profissional. E quando eu falo de igualdade de oportunidades, é que ele tem, assim, realmente acesso àquele tripé que nós já conhecemos, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a importância disso, vocês já sabem, o ensino é importante a sala de aula. Professor, aluno, né? O trabalho que ele desenvolve, o ensino, o conhecimento que ele aprende, mas também é importante que ele tenha o acesso aos projetos de ensino e também aos projetos de extensão e aos projetos de pesquisa, porque é a partir dessas oportunidades que ele vai formando aí o seu currículo, a sua atuação profissional, e eu acrescento mais uma, a oportunidade da mobilidade acadêmica, que alguns chamam de intercâmbio, né? Que ele possa conhecer outra realidade ou outras realidades em outro país, para que ele realmente possa, dentro da sua formação, agregar um enriquecimento de conhecimentos o melhor possível. Então, a oportunidade de ele ter um conhecimento de uma outra língua também, além dessa mobilidade, né? Isso é muito importante, mas aí a pergunta é, mas como vamos identificar isso, professor? Como que vamos identificar essas necessidades, né, do aluno lá na sua formação? É buscando aí adequar dentro da sua formação o projeto pedagógico, né, as grades curriculares, e aí verificando qual que é a vocação do curso que ele está inserida. Né? Você vê que são vários cursos de direito no país inteiro, mas cada região tem uma especificidade, né? Cada região tem uma riqueza, cada região tem uma particularidade. Uma outra coisa que nós temos que ver também é
quando que nós vamos identificar que uma educação verdadeiramente ela é justa, né, para o aluno, e quando que ela é igualitária? Ora, nós vamos verificar essa situação quando nós, professores, instituições públicas e privadas, formos capazes de ajudar esses alunos a entender a importância da profissão que ele vai assumir no futuro. Aprender a direcionar os recursos que se tem a favor do aluno e no apoio desse aluno nos desafios que ele tem na aprendizagem. Qual a importância disso? É ajustar para ele um olhar importante para a educação, mas um olhar que seja capaz de inseri-lo no mercado de trabalho, reduzir aquelas disparidades que existem na educação e tornar o ambiente escolar mais humano, né? Isto é, entender as suas deficiências, proporcionar um processo avaliativo adequado e trazer esse aluno para que ele realmente possa verificar, no caso das instituições públicas, que aquilo que ele recebe, ele tem que devolver aquele conhecimento, aquela formação, aquela profissão, ele deve devolver para a sociedade, de uma forma que ele, claro, identifique aí a sua forma de ganhar o seu pão, a vivência da sua profissão, mas também fazer aí uma contribuição para a melhoria da sociedade. Então, é importante vocês perceberem que esse desenvolvimento da educação, esse direito à educação, ele é fundamental. Nós não devemos e não podemos abrir mão. Os prefeitos, os governadores, os presidentes da República, né, que nós tem que ter um viés realmente de fortalecer cada vez mais esse direito para todos, para as pessoas que buscam esse acesso. Então, o que eu quero falar para vocês agora, já partindo um pouco para o desenvolvimento desse tema, do desenvolvimento do direito à educação para o cidadão, é que nós temos que ter realmente aí uma perspectiva legal de conhecimento das leis. Porque se nós temos o conhecimento das leis, qual a importância disso? É você saber, né, que a lei tem que amparar a pessoa, né, o cidadão, para que ele tenha esse direito garantido. A legislação lá, vocês acabaram de me ouvir, a nossa Carta Magna, ela representa realmente um marco importante para a educação brasileira. Por quê? Porque ela tem esse reconhecimento lá nessa Carta Magna do direito, né, à educação como um direito fundamental, uma base, né, que facilita, que favorece a construção, né, para o educador e para o educando de um sistema educacional que tem que ser acessível e também ser inclusivo. Não podemos esquecer daquelas pessoas que possuem as necessidades especiais, as pessoas com deficiência, né, os PCDs. Esse reconhecimento da Constituição Federal, ele não apenas reforça a importância da educação, mas também busca esse desenvolvimento, né, do homem e da mulher para a construção dessas sociedades que nós queremos, uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais promotora, né, de situações que ele possa desenvolver na sua vida e na sua profissão. É importante considerar também, gente, que a Constituição, ela traz aí pela legislação um compromisso do nosso país, né, com essa promoção da educação como uma possibilidade de qualidade de vida, né, para todos. Então, com esse direito, nós reconhecemos que a educação ela realmente possibilita o conhecimento necessário para o homem trazer aí um desenvolvimento para si, na sua vida profissional e para a sua família, trazer aí um caminho que ele desenvolva as suas potencialidades individuais, coletivas, né, não só no aspecto de ter um sonho, um projeto individual, mas que realmente isso melhore a nossa sociedade. Dentro ainda dessa perspectiva da Constituição, nós podemos entender que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela afirma que todos, né, homens e mulheres, têm direito aí à educação. E essa educação ela deve ser trazida de forma gratuita, né, em seus níveis básicos, em seus níveis elementares,
Sabemos aí que realmente é um direito fundamental, mas para que isso? Para que as pessoas possam combater, né, dentro da sua vida e dentro da própria sociedade, a situação que existe, que é a pobreza, né, que é a desigualdade, que é a desinformação, que é a discriminação que ocorre muito com as pessoas que não possuem o conhecimento para a sua vida. Vejam vocês aquela pessoa que vai no mercado, né, que não sabe fazer uma conta, que não sabe fazer uma comparação de preço, ou uma pessoa que está num ponto de ônibus, que não consegue ler o letreiro, uma pessoa que não consegue entender um discurso, né, de um político, né, de um padre, de um pastor. Isso aí é uma situação que fica assim, muito alienada dentro daquilo que ela poderia exercer na sua vida e contribuir, com a sua liberdade, e também com o seu pensamento. E com a educação, nós podemos fazer aí a formação de cidadãos conscientes, ativos, que busquem realmente aí trabalhar para o prol e o bem da sociedade. Nós também sabemos que, pela legislação, nós trazemos aí conhecimento para o educando, né, habilidades e também competência para que ele tenha condições de exercer um papel de liderança na sociedade e tomar decisões nessa sociedade da qual ele participa e ter aí realmente um desenvolvimento pessoal e ativo na sociedade. E isso aí, indiferentemente de gênero, né? Todos têm que ter aí essa oportunidade, a oportunidade de desenvolvimento da sua vida na área em que ele escolhe. Temos aí, então, dentro dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu estou trazendo aqui para vocês o artigo 26, que fala assim que toda pessoa ela tem o direito à educação. E essa educação ela tem que corresponder ao ensino elementar fundamental, isto é, aquele ensino elementar tem que ser obrigatório e tem que ser gratuito para todos. Isto é, o acesso deve ser geral e o acesso tem que ser irrestrito, isto é, ninguém deve ser impedido de estudar. A gente sabe que alguns países aí, fora, né, infelizmente, tem uma visão diferente, né, não só com relação aos direitos humanos, mas também com relação ao acesso à educação de algumas pessoas, como, por exemplo, o acesso da educação para as mulheres, o acesso aí da educação para pessoas que queiram trazer aí uma contribuição profissional para a sociedade. Isso é terrível, isso é uma certa intolerância, né, para aquelas pessoas que têm o direito aí a exercer a sua soberania pessoal sobre a educação que lhe é inerente, né, dentro da sua vida humana. Temos também, gente, além da Constituição Federal, além da Declaração dos Direitos Humanos, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos também a nossa Lei de Diretrizes e Base da Educação, a 9.394/96, que fala que nós temos que ter ações, nós temos que ter diretrizes, parâmetros e estruturação para a educação no Brasil. Então, essa legislação realmente abrange todo o nosso território nacional, uma lei federal que possibilite aí o respeito às pessoas, o respeito à diversidade nesse processo educacional. A importância dessa legislação, ela possibilita que as pessoas tenham acesso aí, não só à educação infantil, né, à educação fundamental, mas também ao ensino médio, ao ensino superior, à educação profissional, à educação de jovens e adultos. Vocês vejam que hoje nós temos aí os institutos federais, né, que corroboram, né, para o desenvolvimento da pessoa, não só na forma da educação, mas também de uma profissão, né, o ensino técnico. E essa legislação fortalece a educação como uma forma uma possibilidade de uma gestão democrática, né, das instituições brasileiras. A importância da universidade, da autonomia universitária, isso é fundamental, que a universidade possa gerir dentro do conhecimento aquela importância do conhecimento científico, né, para os alunos. A liberdade de cátedra do professor, isso é muito importante, ele está sempre trazendo ali as suas pesquisas, as suas fontes, a autoridade
científica para os alunos e incentivando para que ele também possa, esse aluno, né, esse educando, ter aí o desenvolvimento da ciência à luz, né, do respeito aí à diversidade cultural, à diversidade regional. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, ela reforça essa importância de uma gestão democrática, né, e promove aí uma participação ativa, né, dos professores, da comunidade aí escolar, e dentro disso inclui aí não só os professores, mas também os alunos, né, os próprios pais, a própria sociedade, a própria administração, porque isso precisa desenvolver e possibilitar uma aprendizagem profícua para o estudante, para aquele que busca aí a luz do conhecimento. Nós temos também que falar um pouquinho, não sei como é que está o meu tempo, Bruno, mas acho que é importante que você vai me sinalizando aí, o que falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Essa Base Nacional ela é um elemento transformador da educação brasileira. Ela possibilita, né, que a educação infantil, o ensino médio, ela traga respostas concretas às situações da educação contemporânea, é uma situação assim de mais equidade, de mais inclusão, né? E isso tudo alinhado aí a essas transformações, né, que nós temos na sociedade, né, transformações sociais, as transformações tecnológicas, né, o acesso a todas essas tecnologias para que as pessoas possam ter aí o conhecimento a seu dispor, não apenas as pessoas que têm condições, que têm recurso, que são os privilegiados, que têm assim, dinheiro para comprar um celular, um laptop, um computador, né? Mas sim a todos aqueles alunos que têm um objetivo, né, de receber um conhecimento e que esse conhecimento transforme aí a sua vida. Então, essas bases aí, ela busca trazer também uma integração de saberes, né, conectar diversos conhecimentos e contextualizar o aprendizado dos alunos. Isso é muito importante, porque nós sabemos que dentro da educação superior, principalmente que eu falo, nós temos que valorizar aquelas pessoas que têm um conhecimento também tradicional, que têm uma forma de aprendizagem que vem da sua própria comunidade, que vem da sua própria sociedade. Então, essa base nacional comum curricular, ela tem que ser um farol, né, que tem que iluminar o caminho de uma educação mais inclusiva, mais alinhada com as demandas que se apresentam tanto agora no presente quanto o futuro. Preciso falar também sobre a questão das diretrizes curriculares nacionais, que são aquelas que são instrumentos normativos que visam aí dar uma qualidade, uma inovação, uma orientação na construção dos currículos, né, para a sua implementação nas demais e diversas etapas da educação básica, do ensino superior, né, para que os nossos alunos e professores tenham essa adequação, né, dos seus currículos e também uma contextualização dos conteúdos, né, valorizando assim a própria diversidade cultural, a interdisciplinaridade, estimulando também o pensamento crítico, e buscando desenvolver a capacidade para se resolver os problemas. E um dos graves problemas que está acontecendo agora, vocês estão acompanhando no nosso país, é essa questão do clima, né, do meio ambiente, infelizmente com a contribuição humana, né, com essas queimadas, né, criminosas, com essa questão aí da mineração, com essa questão do desrespeito, né, às terras públicas, às terras indígenas, às terras quilombolas. Então, é importante trabalhar o desenvolvimento dessas diretrizes curriculares nacionais para uma formação continuada também, né, dos próprios professores que devem adaptar aí as suas infraestruturas da sala com a questão dos recursos, para que haja uma oportunidade de que a educação esteja alinhada, né, a práticas importantes de soluções que resolvam essas questões de demanda que nós temos aí, como, por exemplo, a que eu estou citando para vocês, a questão do clima, né, que é um grande desafio na nossa sociedade atual, e isso afeta todos, estão percebendo? Não afeta só aquela comunidade ribeirinha que está lá, né, sofrendo com a falta da água,
afeta todos que estamos respirando essa fumaça. Eu mesmo aqui estou falando, né, com um copo de água aqui, porque a minha garganta sempre seca, né, o meu nariz fica realmente escorrendo e vem as doenças, porque o clima realmente ele é um direito que respinga em todos e que se a gente não cuida, né, do nosso clima, do nosso meio ambiente, da nossa natureza, é nós que vamos sofrer as consequências. Uma coisa importante também que eu quero falar para vocês, dentro desses parâmetros curriculares nacionais, é que eles representam um conjunto, né, de orientações pedagógicas que visam, assim, implementar um currículo mais atualizado possível, né, para que o aluno possa ter, dentro desse contexto do conhecimento e da formação profissional que ele está atuando, ele possa entender qual é a colaboração, por isso que eu estou falando, esse desenvolvimento do cidadão no século XXI, qual é o meu papel aqui, e por isso que eu fiz aquela provocação no começo para vocês, né? Qual que é a importância da educação no século XXI? Será que nós somos fadados a ser meros repetidores de conhecimentos? Acho que não, acho que nós podemos trabalhar realmente uma contextualização dos conteúdos, uma interdisciplinaridade, nós temos que conversar com as outras matérias, com as outras disciplinas, com os outros conhecimentos, com os outros saberes, né? E promover, claro, um pensamento crítico, uma valorização da diversidade da nossa cultura, porque nós somos um caldo cultural e não podemos desprezar essa estrutura que nós temos dentro da nossa sociedade brasileira. Quero falar, gente, também que nós temos que ter aí um desafio muito importante, que é adequar aí o nosso Plano Nacional de Educação, o PNE, que tem que trazer aí realmente todo um modus operandi, um conjunto de meta, de estratégia que visem a atualizar esses currículos, esses PCNs, e trabalhando, sim, o desenvolvimento integral do homem, do cidadão nesse século XXI, porque os desafios estão aí. E um dos grandes desafios que eu falo para vocês é a inteligência artificial generativa, a IAG, que o pessoal realmente fala, o pessoal veio para substituir o homem, né? Veio para trazer aí realmente uma situação de desemprego, mas assim, tudo que é novo realmente às vezes nos assusta. Mas o que eu digo para vocês? Nós temos que aprender a conviver com essas situações que ocorrem de crescimento, de desenvolvimento na sociedade. E tanto nós, professores, quanto alunos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos adequar esse conteúdo. Ora, ao invés de só criticar, de só combater, de falar, isso não presta, isso vai escravizar o aluno, isso vai acomodar o aluno, isso vai trazer muito desemprego, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos aliar a essa situação da inteligência artificial, até porque isso não volta atrás mais. Hoje, pela manhã, eu estava participando lá na Universidade Federal da FAUBAI, que é uma discussão sobre a questão da inteligência artificial nas universidades públicas. E uma das coisas que eu achei interessante, que eles comentaram lá, as professoras e os professores que nos brindaram com a sua brilhante palestra sobre a inteligência artificial, é que nós temos que entender quais são os instrumentos, quais são as legislações que amparam a inteligência artificial e trazer isso a nosso favor. Isto é, as universidades precisam se organizar para estabelecer orientações, para estabelecer regras dentro do uso da inteligência artificial que possibilite, né, essa inteligência artificial no ensino, na pesquisa, né, na extensão, na mobilidade acadêmica, na administração, porque só criticar ou só achar que isso não será bom ou só ver o lado negativo, esse não é o caminho. Qual que é o panorama que se apresenta para o século XXI? Que essa inteligência artificial, essa questão da robótica, ela veio para ficar. Então, ao invés de a gente combater, falar, não, esse aqui é o nosso inimigo, né? Isso aqui realmente nós temos que exterminar, nós temos que nos aliar, nós temos que aprender com essa inteligência artificial generativa e ver qual é a importância disso para nós, professores, para os alunos e para o conhecimento. Esse é um dos grandes desafios. E aí a outra pergunta é, como que a gente vai aumentar a nossa produtividade? Como que a gente vai fazer isso? Ora, nós temos que buscar o conhecimento, temos que buscar oficinas, trabalhar com os nossos alunos, possibilitar que eles tenham realmente um foco
saiam dessa acomodação, né, de fazer somente uma cópia, né, dessa inteligência artificial, até porque ali é uma situação que um robô faz isso, e precisa realmente alguém revisar, contextualizar, trazer a importância desse conhecimento e verificar se isso está certo ou não. Porque não é porque ele fez, né, a inteligência artificial fez, não é porque ele fez, é o certo. Então, como que podemos trabalhar isso, a inteligência artificial na educação superior? Esse é um dos grandes desafios, né, desse direito educacional e desse desenvolvimento do cidadão no século XXI. Entender essas tecnologias, dominar essas técnicas, é realmente o nosso norte, é realmente o nosso mote. Precisamos entender qual que é a função da tecnologia, né, inteligência artificial, e ampliar as habilidades humanas, não só nossa, do professor, do docente, mas também do próprio aluno, que utiliza muito bem esses recursos e às vezes o professor fica perdido, fica se achando enganado, né, se achando que ele está sendo passado para trás, e quando realmente ele tem que buscar um conhecimento maior, se aprofundar nessa questão. E outra coisa que é importante, nós temos que investir, anotei aqui, no crescimento, o potencial humano, desenvolver os conhecimentos necessários, utilizar essa inteligência artificial de uma forma ética, de uma forma responsável. Por quê? Porque é uma coisa que você vai combater agora, você vai ficar só lutar contra isso, né? Como dizem as pessoas, ficar lutando com aquilo que está aí e que veio para ficar. Não, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que se arvorar dentro do próprio conhecimento e entender que isso realmente veio para ficar e que você tem que estar se aliando. E não achar que isso é uma ameaça. Mas isso é uma ameaça, isso aí veio realmente para trazer realmente uma situação de desemprego. Olha, gente, as transformações, elas acontecem e vão continuar acontecendo. Isso é irreversível. E isso é rápido. Nós já conversamos com a robótica, com a inteligência artificial, acho que 80 anos, desde quando entrou em nossa vida aí o computador. Então, o que nós temos que fazer? É entender que essas situações acontecem e que nós precisamos nos inteirar cada vez mais do assunto e buscar o conhecimento, não só para nós, mas também para os nossos alunos. Então, como professor, o que a gente pode fazer? Acompanhar os nossos alunos, ter uma aprendizagem adaptativa para eles e aprendermos também, com essa situação que está posta aí. Buscar aí trazer um desenvolvimento das nossas atividades de uma forma mais criativa, mais estimulantes, né? Buscar aí uma alfabetização digital, né? Porque senão a gente vai ficar praticamente perdido. E utilizar realmente mais iniciativas na nossa sala de aula, como incentivo aos alunos para ter também leituras, para trazer respostas, para buscar aí contextos, né, em que eles possam utilizar de uma forma positiva, né, esse conhecimento. E anotei mais coisas aqui, trabalhar com que realmente as pessoas possam entender que o conhecimento, ele realmente ele é mutável. Ele veio para transformar a vida das pessoas, mas ele muda, né? E você vê, nós temos todo um conhecimento que cabe na palma da nossa mão, no nosso celular. E o que você vai fazer agora com isso? Você vai ter que administrar isso dentro do seu conhecimento e entender que a inteligência artificial na educação, muitas vezes o pessoal que a entende como uma ameaça tem que tentar entendê-la como um benefício, né? Por quê? Porque ela tem também uma eficiência, que isso não podemos negar, né? Ela tem realmente aí um atendimento 24 horas, né? Ela tem uma comunicação rápida, ágil, ela traz uma melhoria na tomada de decisões, né? Mas e como é que fica o papel do professor? Você vai ter que buscar realmente melhorar, personalizar o seu conteúdo, trabalhar com esses desafios éticos dentro da inteligência artificial na educação e realmente ver quais são as tendências futuras, né, dessa inteligência artificial na educação para o homem, né, para o cidadão no século XXI. E não dá, né, para a gente só ficar negando que houve e haverá uma transformação. Então, com isso, eu quero ir finalizando
essa minha palestra dizendo para vocês algumas conclusões. Temos aí os avanços legais pela nossa Constituição Federal, pelas nossas leis, mas também temos desafios, né? Quais são os desafios, professor? Enfrentar essa desigualdade no acesso à educação, enfrentar as disparidades regionais, enfrentar a falta de estrutura, né, que existe em muitas escolas, em muitas universidades, enfrentar aí a dificuldade na formação permanente dos professores, né, que isso realmente é uma grande crítica que eu faço, né, que o professor também tem que estar tendo uma formação permanente, ele tem aí um conhecimento, uma formação específica, mas isso não pode ficar parado no tempo, né? Então, é preciso a implementação de políticas públicas eficazes, é preciso investimento na educação, é preciso aí promover essa equidade, né, da educação e também uma atualização constante, né, das nossas práticas pedagógicas. Por quê, gente? Porque o direito educacional brasileiro, ele realmente reflete toda uma evolução. Ele reflete uma construção de fundamentos sólidos e básicos para uma sociedade que necessita, né, entender essas mudanças, mas garantir a todos esse acesso aí a uma educação para uma nação mais comprometida com o pleno desenvolvimento, né, dos seus cidadãos. Então, fechando agora definitivamente, o Nelson Mandela falava assim: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, vamos utilizar a nossa educação, o nosso direito, vamos entender o que surge aí com a inteligência artificial e vamos mudar o mundo, mudar para melhor. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço, nós que agradecemos a ilustre palestra, os esclarecimentos, brilhante exposição. Aqui tivemos algumas interações em relação a essa palestra, e eu só gostaria de enfatizar aqui para os participantes que já está postado o link de registro de presença no chat do ao vivo, e eu gostaria de começar com uma pergunta da professora Jusilene Ruiz, que aqui nos contribuiu com a nossa palestra através de uma pergunta interessante. Eu vou postar aqui. Professor, o senhor nos trouxe a importância de termos conhecimento das leis, mas vemos que a maioria das pessoas não se aproximam muito desse conhecimento. Como que a educação pode contribuir nessa aproximação? E aí eu incluo, porque o senhor falou sobre interdisciplinaridade, de conversar vários conhecimentos diferentes, né, diversos, de uma forma interdisciplinar, que eu acho que é uma questão importante. Junto com essa interdisciplinaridade, o senhor pode dar uma resposta para a colega Jusilene, que nos faz presente aqui e quer ouvir o senhor em relação a essa pergunta. Muito obrigado, Jusilene. Pergunta muito importante, gente. A lei parece que ela é distante, parece que ela não é para o povo, parece que ela fica realmente assim fora da nossa realidade. Mas a importância de conhecermos a lei é porque se a gente não conhece as leis, a gente não sabe os nossos direitos. E aqui eu trago um exemplo claro, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Ele é de 1990. Então, quando ele não existia, né, você fala, meu Deus, comprei um produto estragado, né? Como que eu vou fazer agora, né? Eu vou perder meu dinheiro, comprei isso aqui, agora jogo fora, né? E quando veio o Código de Defesa do Consumidor, você ficou sabendo que você poderia trocar, você levando a sua nota, você podia pedir, né, o seu dinheiro de volta, né, você podia trocar aquele produto, né, que você realmente recebeu que não estava de acordo com as suas necessidades, e também isso com relação também ao serviço, né? A pergunta é desafiadora. O que nós podemos fazer para que as pessoas tenham esse acesso? A ideia realmente é assim, estimular, né, não só as pessoas, mas desde criança, as interações, né? Porque a escola, quando ela oferece a aula de matemática, de português, ela pode trazer também um conhecimento que faça uma inclusão, né, dessa criança nesse circuito de direitos, e que às vezes se torna assim um complexo, se torna assim, complicado, mas você pode começar a discutir ali com a criança, né, através, né, de um conto, através de uma fábula, através de uma oficina, através de um canto, né? Na pandemia, eu fiz assim alguns projetos com os meus alunos que eles falaram, professor, você está ficando doido? Eu falei, não estou ficando doido. É que as pessoas estão presas, então eles faziam oficina de contação de histórias,
tudo online, né? E para quem? Para as pessoas que estavam em casa, para as pessoas idosas, né? E elas falam, nossa, mas isso é importante porque eu estou tão sozinha, e as pessoas quando não conseguiam vir, né? Naquele projeto online, a gente ligava para elas. No outro projeto, a gente fez um projeto sobre plantas dentro de casa, né? Quando a gente estava dentro de casa, né? Então, conhecer a sua casa com essas plantas que você tem, né? As plantas ornamentais, as plantas frutíferas, né? Você vê. E teve mais um outro projeto que foi muito importante, que foi o projeto, depois que acabou a pandemia, de visitação, que ele resgata a amizade, né? Com música, com cantoria. Então, foram coisas assim que os alunos do direito acharam assim, meio estranho, né? E até muitas vezes meus colegas professores também, mas professor, né? Esses projetos assim, não tem nada a ver. Eu falo, não, gente, não é que não tem nada a ver, é que você tem que ir meio que moldando, né? A situação da estrutura para ter o acesso das pessoas. E então eu respondo dessa forma, né, para a professora, obrigado pela pergunta. Esse acesso ele tem que ser realmente estimulado inicialmente pelo professor, né, com o acompanhamento da escola, a prática pedagógica, né, e depois fazer com que haja assim, essa questão prática, né, trazer as pessoas, as crianças para esse conhecimento de uma forma que ela assim, possa colaborar, não pode ficar uma coisa distante, né? Que ela possa colaborar, que ela possa interagir, né? Que ela possa trazer realmente a sua forma, né, de conhecimento para trazer também a sua contribuição. Então, é por aí que eu vejo, viu, Juscelene? Muito obrigado. Obrigado, Juscelene, que bom. Ela, inclusive, agradece aqui que esse início ele tem que começar da infância, né, para que Sim. Isso se construa historicamente, né, no desenvolvimento. E eu gostaria de elencar uma segunda pergunta aqui, professor, do Félix Matias também, um professor, doutorando também, e eu gostaria de expor aqui. O professor deixou claro que vários documentos nacionais e internacionais são enfáticos quanto à defesa do direito educacional. Porém, o pleno desenvolvimento do cidadão parece estar longe de ser uma realidade. Aí ele pergunta, quais aspectos determinam no fracasso desse processo? Muito obrigado, Félix. Realmente uma outra pergunta muito instigadora, mas assim, não vamos desanimar, Félix. Não vamos colocar, né, um panorama assim, catastrófico, né? Nem tudo é fracasso. Realmente, muitas vezes, fica devendo a própria instituição, os próprios professores, né? Mas o que nós temos que fazer? Buscar realmente esse desenvolvimento pleno, incentivando as pessoas a participarem de ações, de atividades, né? Eu vou citar um exemplo aqui de Campo Grande, que vocês devem conhecer, a Casa da Mulher Brasileira, né? Que ela acolhe, é um sistema complexo de acolhimento da mulher que sofre violência, né? Física, doméstica, sexual, e quando eu levo meus alunos lá naquela aula de campo, na aula de antropologia, que eu falo para eles, gente, nós temos que assim, divulgar o máximo possível que a gente tem e sermos aliados nessa luta, né, na defesa da mulher, nessa violência, falando que existe essa possibilidade de ela realmente trazer o seu problema, a sua dor, e é horrível isso, né, gente? A pessoa que sofre uma violência, a mulher, e isso às vezes é na madrugada, é no final de semana, e quero responder isso para o professor doutorando, é que realmente parece que a coisa é negativa, parece que a gente não vai conseguir, parece que não vai dar certo, parece que ficou lá para trás devendo essa situação, mas nós não podemos desistir, né? Nós sabemos que há situações em que políticas públicas, projetos, né, associações deram certo e nós temos que manter essa possibilidade, porque é difícil realmente a gente comungar com algum fracasso, com alguma situação de ausência, né, do próprio Estado. Às vezes parece que existem, mas não colam, não pegam e não resolvem, né? Mas a ideia realmente é possibilitar esse desenvolvimento pleno do cidadão, trazer instrumentos para que ele possa, dentro da sua dor, dentro da sua necessidade, colaborar, né, para que ele enxergue que ele não está sozinho, né? Não estamos sozinhos nessa sociedade, nesse mundo, às vezes cheio de problemas e situações que muitas vezes parecem insanáveis, né? Nós podemos contar
com apoio, né, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da OAB, das ONGs, das associações, né, das escolas, e dizer para ele que é possível resolver, sim, os problemas quando ele é posto, né, para a sociedade, para a comunidade, e aos pouquinhos, com a resolução desses problemas, que vai se buscando esse desenvolvimento, não digo pleno, né, mas de uma forma que ele possibilite a resposta às suas necessidades. Obrigado. Obrigado, professor. Eu gostaria de fazer uma última pergunta que me surgiu. Eu vou contextualizar a pergunta, que eu vi muito o senhor falar hoje sobre Plano Nacional de Educação, a ideia de um Plano Nacional de Educação, e me veio à mente, recentemente o governo Lula aprovou mais 100 campos dos institutos federais, dentre eles teremos dois aqui em Mato Grosso do Sul, que é o campus de Paranaíba e o campus de Amambai. E esse campus de Amambai, especificamente, recentemente o Instituto Federal conseguiu a terra, o território que será construído, o campus de Amambai, e ele terá o nome específico de Campi dos Povos Originários. Eu me arrepio assim, de felicidade de ouvir isso, de um campus destinado ao ensino médio integrado para os povos originários naquela região. Isso para mim, me dá o calorzinho no coração, sabe, professor? E aí eu pergunto, é possível fazer esse alinhamento de plano nacional com um Brasil em dimensões continentais e multiculturais como esse, sobretudo para os povos originários, por exemplo? A gente consegue fazer esse alinhamento de plano nacional para suas especificidades regionais? Como que a gente pode traçar esse caminho e fazer uma história bonita, né, na nossa educação brasileira? Muito obrigado, Bruno. Uma terceira pergunta realmente desafiadora. É possível, sim, Bruno. Eu creio que, assim, eu vou falar rapidamente do meu doutorado que eu fiz na área da educação e fiz com as crianças indígenas ali em Rio Brilhante, né? E ali, gente, quando eu fui, desde o início do doutorado até o final, era uma região de assentamento, né? O pessoal vivia fora da estrada ali, depois eles falam de retomada, né? Depois eles conseguiram o acesso àquela terra que eles estavam reivindicando como terra originária, né? E hoje, só para resumir a história, eles têm uma escola dentro dessa retomada. E o que quer dizer com isso? É que eles acreditaram, né? Porque se realmente a gente não busca retomar os sonhos, os projetos, a legislação pura e crua, ela não resolve. Então, nós temos aí os nossos representantes, que são os deputados, né? Temos os deputados federais, deputados estaduais, os governadores, os prefeitos. A ideia realmente é trabalhar a discussão sobre isso, porque se nós assim não já temos, né? Você fala, não, isso realmente não tem direito, sai para lá, né? Não vai mesmo, não vai acontecer. Então, o que eu peço aos ouvintes, ao Bruno, aos demais colegas, que a gente, ao tomar esse conhecimento de um direito, de uma necessidade, que a gente se fortaleça, né? Que busque realmente, por meio do Ministério Público, por meio da FUNAI, por meio dos órgãos que representam essa causa, representam essa luta, a resolução dessas situações. Então, hoje, ali, nessa situação de retomada, né, às vezes eu visito lá a escola e ainda está assim, tá no chão batido ainda, gente. Está lá, tem poucas cadeiras, mas você não imagina a alegria da criançada, dos jovens, que tem um espaço que é deles, né? E que até então, quando eu fui lá no comecinho, 2013, 2014, não tinha nada, era só soja, milho, né? E realmente, e a floresta ali, que eles conseguiram um espaço, né? Então, a ideia é assim, é possível sim, né, desde que você se alinhe, né, com as pessoas que possam ajudar nessa causa, né, buscar esse conhecimento por meio dos governos, né, por meio dos representantes, que são os deputados, né, os governadores, enfim, os órgãos públicos, né, e não desistir, né, porque quando uma das últimas vezes que eu fui lá, a prefeitura lá de Rio Brilhante, o antigo prefeito não estava nem aí com essa situação, falou, não tem direito, imagina, são invasores, né? Depois mudou a prefeitura, né? Veio um outro prefeito e falou, não, o que é isso, gente? É uma situação, realmente entendeu, né? Toda essa questão histórica e deu apoio, tanto é que
buscou, né, dar esse amparo para essa escola indígena nessa terra que agora realmente eles têm uma alegria, uma satisfação de ter ali, né, dentro dessa retomada, um espaço, porque é 15 quilômetros longe, né, essa retomada de Rio Brilhante. Então eles não precisam ir mais lá. Não precisa acordar 4 horas da manhã, que era, nossa, era uma situação terrível. A criançadinha, você via aquela gurizadinha lá de 6, 7 anos levantada de madrugada para esperar o ônibus para ir para a escola, né? E uma escola que não era uma escola que tinha um viés, né? Que possibilitasse também os conhecimentos indígenas. Agora eles têm uma escola dentro da própria retomada deles, né? Com professor indígena, né? E com pessoas que entendem, né, essa situação. Então, para responder para você, eu digo que realmente é possível, mas nós temos que nos fortalecer, nos aliarmos e não desistirmos, né? Porque se a gente não continua, se a gente não corre para que isso aconteça, que esse projeto, esse direito, ele realmente tenha condições de ser acessível, ele não vai acontecer. Então, é muito importante essa busca, essa denúncia e esse fortalecimento em relação àquilo que você busca e precisa para o desenvolvimento integral, né, do povo, do cidadão nesse século XXI por meio da educação. Maravilha, professor. Nos enche de esperança e, a partir disso, a gente encerra por aqui a nossa palestra do nosso terceiro dia do primeiro encontro do NEPFORTS. Agradeço a sua ilustre presença, a sua contribuição, e essa live ela ficará gravada no site da Rede Agris, e amanhã teremos o quarto e último encontro, que será às 15 horas, com o professor Daniel de la Rosa Ruiz, da Universidade Francisco de Vitória, na Espanha, às 15 horas, porque lá ele estará às 20 horas lá, por conta do fuso horário. Então, para você que está nos acompanhando ao vivo aqui, amanhã às 15 horas, excepcionalmente por conta do fuso horário, que o professor estará na Espanha, e a gente continua para fechar com chave de ouro esse primeiro encontro internacional do NEPFORTS. Professor, muito obrigado pela sua contribuição. Agradeço a contribuição dos colegas do chat também, os professores, os formadores de professores, para que não percamos a esperança também. Professor, algumas palavras? Fique à vontade. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado aos organizadores desse excelente encontro. Assim, eu me senti muito feliz, muito entendido, né, pelas minhas palavras, pela minha pesquisa, e que a gente continue com todo esse processo transformador para a educação, que é a busca, né, do conhecimento, a busca da realização e a busca pela promoção integral das pessoas. Um forte abraço e muito obrigado. Agradecemos, professor. Até mais.